Boa tarde para você, 18 de outubro, quarta-feira, estamos no ar com a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. E terminou agora há pouco no plenário a divulgação do Índice de Responsabilidade Social de 2017. Nós vamos saber já como está a região administrativa de Campinas ao vivo lá do plenário. Hoje tem também a pauta da sessão que acontece às 6 da tarde. São 9 projetos para votação. E ainda a Câmara aprova na legalidade isenção de taxa de recolhimento do lixo para o Boldrini. Para esse projeto ainda falta a segunda votação. E no esporte, o Guarani empatou e está ali com uma mão, gente, na zona de rebaixamento para a Série C. Já então mais detalhes com o esporte com o Gabriel Castro. Mas vamos começar aqui então com a Câmara. Uma reunião hoje no plenário apresentou o Índice de Responsabilidade Social deste ano para a região administrativa de Campinas. Esse índice é feito pela Fundação SEAD, que é um órgão ligado ao governo estadual. O Michel Amorim acompanhou essa reunião e traz mais informações para a gente. Michel, boas notícias? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa notícia sim. Na manhã de hoje, o presidente da Alesp, o deputado Cauê Macris, esteve aqui na Câmara para apresentar o Índice de Responsabilidade Social 2016 da região administrativa de Campinas. O que significa isso, Campinas agora saiu do grupo 2 e foi para o grupo 1. Essa é a boa notícia. E essa pesquisa, ela avalia 12 pontos, tá? Em 3 categorias. A primeira delas é a longevidade, que é a expectativa de vida do cidadão. Em segundo lugar, a escolaridade, que engloba toda a educação da cidade. E riqueza é tudo que o município produz. O presidente Rafa Zimbaldi também esteve aqui no plenário, ele acompanhou, assim como vários prefeitos e vereadores da região. No jornal Segunda Edição Câmara Notícia, eu trago uma reportagem completa sobre tudo o que aconteceu aqui. Obrigada, Michel, pelas informações, reforçando então que a reportagem completa dessa reunião na segunda edição do jornal Câmara Notícia hoje. E hoje também é dia de reunião ordinária, vamos conhecer a pauta que tem 9 projetos para votação. Entre eles está a votação da legalidade da proposta que permite que a Coab faça parcerias com empresas privadas. Em turno único de discussão, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares para Marta Mariana Vieira. Também do vereador Carlão do PT será analisado o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a José Roberto Baldo Júnior. E ainda do vereador Carlão, a mesma honraria será concedida a Edna Aparecida Beato. O item 4 da pauta é um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tenente Santini, que concede o diploma de honra ao mérito ao Conselho Comunitário de Polícia de Campinas. Na sequência, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Flávia Melice. Em primeira discussão, será analisado o projeto de lei de autoria do prefeito com emendas que dispõe sobre isenção de taxas e emolumentos às organizações da sociedade civil executoras das políticas de assistência social, saúde e educação no município. Também de autoria do prefeito, será analisado pela primeira vez o projeto de lei complementar que dispõe sobre empreendimento habitacional de interesse social, a EIS-COAB. O item 8 da pauta é um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede a medalha Arautos da Paz ao pastor Reginaldo de Oliveira. E por fim será analisado em primeira discussão o projeto do vereador Luiz Rossini, que dispõe sobre tempo máximo de acionamento dos dispositivos sonoros do tipo alarme instalados em imóveis residenciais, comerciais e afins no município de Campinas. Vamos falar agora da última sessão que aconteceu na segunda-feira. Os vereadores aprovaram na primeira discussão o projeto que concede isenção na taxa de recolhimento do lixo para o Centro Boldrini, que é um hospital que fornece tratamento para o câncer infantil.
Os vereadores aprovaram na segunda-feira, ainda na primeira discussão, a proposta do prefeito Jonas Donizete que isenta o Boldrini do pagamento da taxa do recolhimento do lixo hospitalar. O projeto também isenta eventuais débitos. O líder de governo defendeu a matéria da prefeitura no intervalo regimental. Para o parlamentar, esta proposta corrige o impasse jurídico e concede o benefício que já é garantido à instituição por ela ser classificada como utilidade pública. Nós sabemos da importância não só do município, da região, no estado, como na federação de tudo que é feito no Centro Boldrini. Ele foi declarado de utilidade pública em dezembro de 1979 e havia ali uma divergência nesse tempo todo, até a compreensão com relação à isenção e remissão de um dos preços públicos, que é a coleta do lixo hospitalar oriundo das atividades do hospital. E o prefeito Jonas Donizete levou à frente a discussão dentro do próprio executivo e chegou à conclusão que sim, é possível essa isenção e a remissão das dívidas existentes, cancelando-se todas e evidentemente que também no corpo da lei consta que não caberá nenhuma restituição ao Boldrini. Então esse é o escopo da legislação e, lógico, meritório totalmente, porque o que se faz, o serviço prestado ali no Boldrini é de excelência. A proposta agora segue para a segunda discussão. Hora do serviço do CEPAT, são 59 postos de trabalho hoje, roda aí. Há vagas para agente administrativo, serviço externo e interno, vistoriador de imóveis e fixador de faixas, ajudante de bar, auxiliar de mecânico de autos, barman, conferente de mercadoria, trabalho uma vez por semana com vínculo em carteira. Costureira para confecção, consertos e reformas em peças de alta costura. Cozinheiro de restaurante. Cumim, que é o auxiliar de garçom. Empregada doméstica, para morar no local. Gerente de restaurante. Padeiro confeiteiro. Técnico eletrônico. Vagas para pessoas com deficiência agora. Atendente de lanchonete, auxiliar administrativo e auxiliar de linha de produção. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E o assunto agora é saúde. A Prefeitura reforça a necessidade da população se vacinar contra a febre amarela, depois que 2 macacos foram diagnosticados com a doença. As informações com a repórter Ana Brasil. Boa tarde, Ana. Olá, a confirmação da morte de 2 macacos nos últimos dias por febre amarela, um no Parque Jambeiro e outro no Jardim das Paineiras, reforça o alerta de que as pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a doença possam procurar os seus postos de saúde. Eu estou aqui na Prefeitura de Campinas para conversar com o médico veterinário, Dr. Ricardo Conde, do Departamento de Vigilância em Saúde, para saber, doutor, se mudou alguma coisa, a morte desses 2 macacos mudou alguma coisa na rotina do departamento. Olha, é muito importante a gente destacar que a vigilância, a gente chama de vigilância de epizootias, ou seja, aquela vigilância que é feita em decorrência de mortes de macacos, relatados então aos serviços da vigilância. Isso tem sido feito de maneira sistemática, então sempre que a gente encontra ou é notificado de um animal morto, de um macaco morto, a gente vai ao local, recolhe o animal e envia para análise laboratorial. O que tem ocorrido então é uma positividade para macacos da espécie bugio no começo do ano, ao redor do mês de abril, maio, e mais recentemente, na última semana, 2 diagnósticos de macaco sagui. O macaco sagui ele tem por característica viver em ambientes
que oscilam entre uma área rural, de mata e a área urbana. Ele tem por hábito frequentar a área urbana mais do que o bugio. De modo que provavelmente esses animais tenham sido infectados no ambiente silvestre, no ambiente rural, mas por algum motivo, e até por uma questão de proximidade com a área urbana, acabaram morrendo em área urbana. Isso para a gente é um alerta, não tenha dúvida, e faz com que a gente volte a recomendar de forma muito enfática a necessidade de cada morador do município deva procurar a sua unidade de saúde, aqueles que ainda não receberam a vacina, de modo que eles possam atualizar a sua carteirinha de vacinação. Lembrando também, doutor Ricardo, que a doença não é transmissível do macaco para o ser humano, né? Exatamente, não é uma doença contagiosa. Para que haja a transmissão é necessário a intermediação de um mosquito, né? Um mosquito de hábito silvestre que existe em área de mata, em área rural. E esse mosquito, ao picar um macaco infectado, ele também vai se infectar e em seguida, depois de alguns dias, ele pode transmitir a doença ao humano. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu queria aproveitar a ocasião e o dia, que hoje é o dia 18 de outubro, dia do médico, para parabenizá-lo. Ok, muito obrigado, ainda que eu seja médico veterinário e o meu dia foi dia 9 de setembro, mas eu agradeço muito a tua entrevista e poder, inclusive, compartilhar com os telespectadores da TV Câmara informações de importância grande em saúde pública e enfim, sempre que possível a gente está disponível para esse tipo de informação. Obrigada. Bom, queria reforçar então, parabéns a todos os médicos, tanto aqueles que atendem a gente nas nossas consultas, nas nossas matérias, dos nossos programas especiais de saúde, Momento Saúde e o Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada. E é com você, Gabi. Obrigada, Ana. Olha, mais informações sobre os horários de funcionamento dos postos de saúde para vacinação da febre amarela é só ligar no telefone que está aí na sua tela, 156. E está chegando aquela época de rematrícula escolar. O quadro na ponta do lápis traz dicas para os pais ficarem atentos na hora dessa renovação. O mês de outubro marca o período de rematrículas e reajustes escolares. Segundo o CIESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, esse ano os valores das mensalidades vão ser reajustadas entre 4% e 8%. O quadro na ponta do lápis conversou com o economista André Santos, que deu 4 dicas para quem tem filhos na escola e se encontra nessa situação. Primeiro passo é um diagnóstico. Eu preciso ter um diagnóstico da minha real situação, eu preciso conhecer a minha situação anotando todos os gastos. Pelo menos por 30 dias essa família precisa ter um conhecimento para onde vai o dinheiro e se ela se encontrar numa situação de inadimplência, é extremamente importante que ela faça uma faxina financeira, tá? Identificando o que é prioridade ou não. E com certeza a escola, a educação do filho tem que ser prioridade nesse momento. A gente tem algumas etapas, né? Uma delas é conversar com essa criança primeiro para saber qual que é o sentimento dela em relação à mudança de escola. Sair de uma escola particular para uma pública, porque eu posso estar impactando no rendimento escolar dessa criança, por estar num ambiente novo, com um método novo. Então, primeiramente, eu preciso ter uma conversa franca com meu filho. Entender os gastos adicionais, porque não é só a mensalidade, né, escolar, nós temos matrícula, né, passeios, despesa com lanche, transporte. Tudo isso deve ser levado em consideração dentro de um planejamento para o próximo ano. O próximo passo seria marcar uma reunião com o diretor da escola, tá? Onde essa família coloque a real situação financeira que se encontra, tá? Pleiteando uma bolsa integral, uma bolsa parcial, tá? Uma isenção de matrícula e com isso, dessa maneira, a escola muitas vezes pode sim, tá, entender essa situação da família e não perder esse aluno, porque ela passa por um momento transitório. E muitas famílias perdem a oportunidade por não tentarem. O economista nos falou também que uma coisa importante para o futuro é a disciplina de educação financeira nas escolas. Com isso, a criança vai desde cedo aprender a se relacionar com o dinheiro e, inclusive, ajudar os pais no controle das finanças. A gente fica por aqui e a semana que vem a gente volta.
Olha só, ontem a Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos do Campeonato Paulista para o ano que vem. E a Ponte Preta, Gabriel, parece que caiu num grupo fácil aí? Boa tarde. Boa tarde, Gabi, aniversariante do dia, viu? Meus parabéns. E boa tarde para você aí de casa. Caiu em um grupo relativamente tranquilo. A gente vai ver já já, o São Paulo e a Ponte devem disputar essa primeira colocação, então confere aí. No grupo A estão Corinthians, Linense, Ituano e Bragantino. No grupo B, São Paulo, Ponte Preta, Santo André e São Caetano. No grupo C, Palmeiras joga ao lado de Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária. E no grupo D, o Santos está junto com Botafogo, Mirassol e Red Bull Brasil. Na primeira fase, os times enfrentam os adversários dos outros grupos em 12 rodadas. Os 2 melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam em 2 jogos. É a Ponte que está no grupo dos Santos, não do time Santos, e sim dos times que têm o São no nome, então é São Paulo, São Caetano e o Santo André, mas a Macaca é favorita ao lado do tricolor. A tabela do Paulistão foi divulgada, mas o pensamento da Ponte Preta é mesmo no Campeonato Brasileiro, já que ela está lá, Gabriel, na zona de rebaixamento. E a gente está entrando na reta final da competição, né? Lembrando que sobre o time a gente fala amanhã, pois tem confronto contra o Palmeiras lá no Pacaembu. Isso aí, vamos para a Série B, porque o Guarani não para de tropeçar na competição. Mais uma decepção ontem, não conseguiu vencer um Lanterna ABC em pleno Brinco de Ouro. A 9ª partida sem vitória, o técnico Lisca vai ter muito trabalho, olha só. O Guarani chegou a animar o torcedor. Logo aos 5 minutos, o zagueiro Tonhão, todo estabanado, não encontrou a bola. Kaique, esperto, cruzou e Richarlison, efeito surpresa, mandou para o fundo das redes. 1-0 Bugre. Só que em 5 minutos veio o caos. Bruno Mendes foi expulso após cometer uma falta boba no meio-campo. E para piorar, Vitor Júnior pegou o rebote da zaga bugrina que afastou o mal e deixou tudo igual. Fim de jogo, Guarani 1, ABC também 1. Com este empate em casa contra o Lanterna, o Guarani vive um longo jejum de vitórias, chega a 9 partidas e só não entrou na zona de rebaixamento porque o Luverdense empatou em casa contra o Paysandu, porque se a equipe do Mato Grosso tivesse vencido, o Bugre estaria hoje na zona da degola. Que situação do Guarani que caminha a passos largos para mais um rebaixamento. E ontem tivemos também a primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei, lembrando que as meninas foram convidadas, a votar para a divisão de elite. Na última temporada, as meninas de Valinhos conquistaram apenas 2 vitórias na competição. Agora, nessa temporada, Gabriel, começaram vencendo com boas notícias? Olha, essa temporada começou como a última, com derrota. As meninas de Uberlândia, lá do Praia Clube, venceram por 3-0, parciais de 25-21, 25-15 e 27-25, uma derrota que estava dentro de um planejamento. Claro que a equipe não entrou derrotada, mas a força do Praia Clube é muito superior. A Fegaray é um exemplo, atleta da seleção brasileira, então bola para frente que a Superliga apenas começou. E antes de encerrar, mais um recado bem bacana para você anotar aí na sua agenda, viu? Neste domingo, 8 da manhã, na Lagoa do Taquaral, vai acontecer a 3ª etapa da Liga Paulistana de Handebol de Areia. Então é uma ótima oportunidade para conhecer a modalidade e também incentivar as meninas daqui, né? Essa edição fica por aqui, a gente volta às 5 horas. Boa tarde. Tchau, tchau.